Escalão recebe nesta terça-feira a presidente do Departamento de Voluntários do Hospital Albert Einstein, a pedagoga Thelma Sobol. Obrigado, Thelma, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para participar do primeiro escalão. Eu gostaria que você, primeiramente, explicasse para o nosso internauta como nasceu o Departamento de Voluntários do Hospital Albert Einstein, qual é a missão do departamento, qual é o objetivo, com que perspectiva ele foi criado. Prazer em recebê-la. Boa tarde, Thelma. O prazer é todo meu estar com você, Bedak, amigo de tantos anos. É muito gostoso poder estar aqui conversando. O Departamento de Voluntários do Einstein, na verdade, ele começa quase com os iniciadores, realmente fundadores da instituição, que eram médicos empresários, que em 55, em 1955, eles se reuniram para poder construir um hospital. As mulheres desses empresários, elas se juntam a eles em 1959, justamente. Eu não estou conseguindo achar a câmera, não está dando, não está na minha cara. Eu estou olhando para ela, não está. Qual delas? Aqui? Essa aqui? Essa aqui. Ah, tá, porque você estava apontando para aquela? Não, abaixa essa aqui, Thelma. Tá bom, então vamos começar de novo. Desculpa. Não, já está valendo, está no ar. Ah, está no ar? A TV ao vivo é assim, está no ar. Está no ar? Agora você achou essa câmera. Tá bom, tá jóia. Então é o seguinte. A missão do hospital, como nasceu? Então, o hospital nasce, na verdade, ele é idealizado em 1955, quando um grupo de médicos empresários resolve se unir para construir um hospital que fosse de excelência mundial. Em 1959, um grupo de senhoras, esposas e amigas desses iniciadores, resolvem se juntar a eles para arrecadar fundos para a construção do hospital. Que então seria, vamos dizer, a sementinha do voluntariado, que hoje nós somos em 460. 460 voluntários entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres, né? E foram algumas etapas acontecendo nesses anos todos, né? Já vai para 60 anos. O que acontece é que... 60 anos em 2015. 2015, esse ano já estamos... Então você comemora esses 60 anos de existência do departamento ao longo de 2015. Na verdade, do hospital, né? Da idealização do hospital. Perfeito. Né? E nós estamos lá desde o comecinho. No começo, o voluntariado trabalhava só no hospital porque era o que existia. Inclusive, ele inaugura o hospital com a pediatria assistencial. A primeira ação que houve dentro da nossa instituição foi a pediatria assistencial, que era atendimento das crianças carentes do entorno. Isso em 69. Em 71, começam as atividades do hospital, propriamente ditas, com oftalmologia. Nesses anos todos foi crescendo muito, o voluntariado também foi se emancipando, foi ampliando, ele deixa de ser um arrecadador de fundos para trabalhar muito com a humanização da instituição, do hospital. Quando não se falava em humanização, a gente já estava preocupado com isso. Em o bem-estar do paciente, dos acompanhantes, em criar condições favoráveis para ele se desenvolver, porque os profissionais não teriam condições de dar esse atendimento todo. Quando foi há 16 anos atrás, a pediatria assistencial estava muito estrangulada dentro do hospital, que era atendimento médico só para crianças do entorno e que eram atendidas e acabavam sendo tratadas dentro do hospital. O presidente do hospital me chama e diz assim, olha, a gente precisa trabalhar com prevenção. Para trabalhar com prevenção, eu precisava de maior espaço físico. Não tinha dentro do hospital condições para trabalhar com a prevenção, que seriam atividades socioeducativas que ajudassem na prevenção dessa comunidade. E a gente optou, então, por escolher Paraisópolis, que era a segunda maior favela de São Paulo, e o voluntariado foi à cata de fazer um novo programa, que pudesse atender essas crianças e ter uma atitude muito mais de preservar a saúde, de ir atrás da saúde e não só tratar a doença. Não existia nenhum programa que a gente conhecesse dentro do Brasil que tivesse atendimento de um hospital de excelência para atendimento de crianças carentes. E gratuito, então, atendimento gratuito. Seria totalmente gratuito. Então, nós fomos criando um novo programa. Esse programa, que agora tem 16 anos, chama Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, ele foi adquirido pelo Departamento de Voluntários. PEC-P. É uma PEC, fazendo analogia com as PECs que estão aí. Mas é um pouco diferente. Mas é uma PEC que deu certo e que funciona. Essa é uma PEC que funciona. Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, que é uma das principais favelas, maiores favelas, mais populosas
de São Paulo, acho que beira 100 mil habitantes. Está por volta... 80 cada um diz uma mil coisa, por volta de 80 mil, é o mil. que dizem, né? Que por volta de 80 mil, 60, 80 Você não faz sei. um trabalho É muita extraordinário, gente, é muita gente. Na verdade, dizem que é a segunda maior favela. A primeira é Heliópolis, a segunda é Paraisópolis, né? Então, nós fomos buscar um programa que pudesse atender a prevenção e a promoção da saúde. Não existia nada igual. Eu sou pedagoga. E eu tinha tido uma escola onde as crianças ficavam no período extra-escola. E tinha dado certo. Então, eu pensei, por que não fazer isso em comunidades carentes? Por que não a gente tentar transportar essa experiência que eu tinha tido com uma escola, que atendia as crianças na hora que não estavam na escola, dentro da comunidade, né? E deu certo. Hoje nós atendemos anualmente por volta de 19 mil pessoas dentro daquele programa, 12 mil na área médica e 7 mil na parte socioeducativa. A parte médica hoje é uma clínica de especialidades, onde atende... No ambulatório. No ambulatório, que é a parte do ambulatório, que são duas grandes áreas do programa, uma parte ambulatório e outra atividades socioeducativas, que chama CPAS, Centro de Promoção Quantos da Atenção atendimentos? Mês? Não, ano nós temos 250 mil atendimentos. 250 mil atendimentos por ano. Impressionante. É bem bonito, é bem bonito. E uma área de 4.500 metros quadrados, 5.500. né? Hoje 5.500. Você ampliou, então. Nós ampliamos com a forma do estacionamento, que já não dava mais, então a gente conseguiu comprar um estacionamento. Agora, esse trabalho todo, a parte socioeducativa, a gente pode dizer que foi criado pelo voluntariado. Por quê? Porque era uma coisa que não existia na instituição. A instituição entendia, como todos os hospitais, na época, que a parte da saúde era ligada à parte médica. Começa nessa época a haver toda uma transformação na definição de saúde, com bem-estar físico, psicossocial, e a gente acaba encampando essa definição, tá, para poder trabalhar com essas crianças paraisópolis. Então foi um trabalho assim maravilhoso no sentido de criação e de desenvolvimento. Nós fizemos o censo da comunidade inteira para poder saber onde tinham as áreas realmente de risco, onde realmente essas crianças precisavam de atendimento, para começar a buscar essas crianças e não esperar, não ter uma atividade passiva no sentido de esperar que venham me procurar. Ao fazer o censo de Paraisópolis, nós contratamos pessoal da comunidade para ir de casa em casa fazer toda a verificação e começamos a atacar no sentido de ir em busca das crianças doentes, né? Hoje em dia, passado 15 anos, a gente pode dizer que a gente atingiu o objetivo, né? Fizemos há pouco tempo uma avaliação pelo IBOP, para saber como a comunidade enxergava, como a comunidade via este entendimento, e eles dizem que a situação deles mudou totalmente do momento em que o Einstein foi para lá. Mudança de vida, né? Mudança de tudo, porque a parte socioeducativa, ela vai sempre em busca das necessidades da comunidade. Então, nós temos lá atividades de educação, atividades de saúde, psicofono, físio, atividades de esporte, geração de renda também. Geração de atividades que geram renda para os participantes da comunidade. Capacitação, tá? Esportes, enfim, nós temos uma série de atividades e para mim, o grande sucesso desse programa é você estar o tempo todo, você está analisando e avaliando cada uma das oficinas que tem lá. Agora, esse trabalho que gera renda para os participantes da comunidade, como é que funciona esse trabalho? Então, nós temos duas áreas. Você pode especificar? Posso. A gente percebe na comunidade um grande problema, que é a mulher ter condições de cuidar dos seus filhos, né? Isso é comum, a gente vê muito em comunidades carentes e não carentes também, onde a mulher ela é a que tem que manter a casa. Acontece que muitas vezes ela não pode nem sair de casa. Então nós temos dois tipos de atividades que podem gerar algum tipo de dinheiro para essas mulheres, né? Uma são atividades mais informais, apesar de capacitado, mas mais informais. Seria cozinha, nós já temos até uma banqueteira que saiu da gente, nós temos uma cozinha experimental. Mas tem aulas nas oficinas? Temos aulas, nós temos parceria com a Paiô, nós temos então aula de manicure, maquiagem e design de sobrancelha, nós temos, as voluntárias trabalham muito com costura. Então não deixa de ser um curso profissionalizante. Sim, né? são cursos profissionalizantes. Cabeleireiro. Acaba criando novas profissões para essas pessoas da comunidade que vão se profissionalizar e ganhar dinheiro com isso. E também capacitamos pessoas para trabalharem no Einstein.
No próprio hospital absorve. acaba absorvendo, principalmente no Boemirim, que agora o hospital está administrando, um hospital público, onde é uma região muito carente, Sim. que é o Jardim Ângela, e onde a gente capacita as pessoas pelo nosso, porque o Einstein tem o Instituto de Ensino e Pesquisa, o Instituto de Ensino e Pesquisa, junto com o RH do hospital, ele vê as necessidades que existem e ele capacita essas pessoas para eventualmente trabalharem nas nossas instituições. Então, existe toda assim, uma preocupação no sentido de capacitação dos jovens, das senhoras, tá? Além de computação que nós temos lá, né? Que também gera uma capacitação para as pessoas que precisam. Nós temos adultos trabalhando capacitação, trabalhando na área aprendendo na área de computação. Então, o trabalho do voluntário hoje, de uma maneira geral, especificamente no Einstein, é um trabalho que tem um viés absolutamente profissional, né? Que o voluntário ontem, o voluntário do passado, era um voluntário, obviamente, a preocupação ainda permanece, persiste, que é uma preocupação social e humanitária, mas vocês também têm uma visão profissional da ação voluntária no Einstein. Como é que você vê o voluntário? Como eu vejo o voluntário hoje, especificamente hoje, nesse início de terceiro milênio, um mundo mais moderno, mais digital? Então, eu tenho algumas frases minhas depois de tantos anos, né, como voluntário. Eu não consigo definir voluntário sem a palavra prazer. O prazer é intrínseco ao trabalho voluntário. E a consciência, né? E a consciência, mas acontece que eu acho arrogância de alguém dizer estou fazendo alguma coisa por alguém. Isso não é verdade. A primeira coisa você faz por você. Isso te dá tanto prazer que o outro usufrui. Percebe o que eu quero dizer? É uma doação. É a doação, mas essa doação te faz tão bem, que você acaba tendo... É um prazer. Olha, daqui, por exemplo, nós temos uma criança que nasceu no Hospital do Boimirim sem mandíbula. Tá? Essa criança dificilmente sobreviveria porque ela não conseguiria comer, enfim, uma série de problemas. E é uma prótese muito cara, uma prótese muito cara, tá? E eu consegui o dinheiro para poder comprar. Aquele dia que a gente conseguiu comprar aquilo, me deu tanto prazer, mas eu me sentia plena, a sensação que eu estava voando, que eu estava flanando. Então, o prazer que você tem em fazer um trabalho social, em você poder ver a transformação, é muito mais para você do que para outra pessoa. Então, dizer que o trabalho voluntário são pessoas que estão preocupadas com os outros, então, tudo bem, pode ser uma das razões dele ser voluntário, mas o prazer que ele te dá é muito maior do que qualquer coisa. Então, eu não consigo separar prazer de trabalho voluntário. É lógico que para ter prazer, você precisa descobrir o que você gosta. E, às vezes, você passa uma vida inteira trabalhando numa coisa que você não tem prazer, simplesmente pelo ganho profissional disso. E a vida vai te levando para isso, né? Muitas vezes você casa, você vai vivendo aquela vidinha, de repente você não sabe nem o que você gosta. Porque você vai se adaptando ao marido, você vai se adaptando aos filhos, você vai se adaptando à situação, enfim. A mesma coisa o homem. Trabalhando automaticamente no piloto automático. No piloto, mesmo o homem, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Não se realiza. Você não tem noção. E o voluntariado, eu vejo que além da doação que você faz, do trabalho humanitário, existe a realização pelos feitos que você... Então, se você descobre, você tem a noção exata... Eu tenho, por exemplo, psicólogas que trabalham com as minhas assistidas dentro de Paraisópolis com trabalhos manuais. Tá certo? Então, você tem, às vezes, atividades que não tem nada a ver com a sua ação profissional, mas que te dá muito prazer. Não é verdade? Então, isso é um lado da questão. O outro lado é o seguinte. Se você tem prazer naquilo, então você vai fazer bem feito. Então, agora vamos para o outro lado. Para a instituição. A instituição ganha. Desde que exista assiduidade, comprometimento, respeito às normas. Tá? Então, não adianta nada eu ter um serviço, vamos dizer, na recepção do hospital, que eu não tenho, mas se fosse o caso, se meus voluntários faltam muito, a instituição vai ter que pôr gente de qualquer jeito. Então, se eu quero ser respeitada, eu tenho que dar respeito. Então, não adianta eu ter um voluntário que ele vem quando ele quer. Ele tem que vir como se fosse um trabalho.
Então, às vezes a gente diz assim, voluntário profissional. Ele é, porque ele só não ganha. Ele tem horário certo de trabalho, ele tem periodicidade, horas dedicadas, ele tem também subordinação, porque nós temos toda uma estrutura dentro do voluntariado. Tem a hierarquia. Tem a hierarquia toda do voluntariado, então ele só não ganha, mas ele tem a obrigação de ser assíduo, de respeitar a instituição, enfim. E nós somos muito rígidos em relação a isso. Né? O pessoal diz, parece uma empresa de verdade, e é uma empresa. Hoje nós somos 460 voluntários e 9 funcionários para poder trabalhar. 460 voluntários. Quase 500 voluntários. Qual é o critério para quem que estiver nos assistindo, o internauta, qual é o critério que o departamento adota para admitir um novo voluntário? Quem quiser ser voluntário no Hospital Alberto Einstein, como é que funciona? Então, qual é o perfil desse voluntário? O que você exige para que essa pessoa passe a trabalhar e fazer parte da sua equipe de colaboradores? Então, são 56 setores, né, que nós temos. A nossa grande diferença em relação a outros voluntariados é que nós temos uma gama muito grande de atividades. Por quê? Porque nós trabalhamos em 4 grandes áreas. Nós trabalhamos no hospital, onde é visado mais a humanização. Nós trabalhamos em Paraisópolis, onde existe uma preocupação muito grande com a transformação social. Nós trabalhamos no residencial, onde existe um problema... Existem outras unidades. Além de Paraisópolis, o departamento tem mais 3 ou 4 unidades em São Paulo. Um é no hospital, um é em Paraisópolis, outro é no residencial de idosos, onde a gente trabalha muito com socialização. Fica onde esse residencial? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E trabalhamos também no hospital público de Mboimirim, Moisés Doit, tá? Que é um hospital onde o Einstein tem uma certa administração, é uma organização social que trabalha lá e nós estamos lá também. Então, lá também nós temos voluntários, que seria um trabalho semelhante ao que é feito no Einstein. Tá? Enfim, cada um de nós tem um perfil. Tá? Então, por exemplo, eu adoro criança, tem gente que adora idoso, tem gente que adora trabalhar com doente, aquela coisa do que te dá prazer, né? A gente faz uma reunião mensal, onde a pessoa telefona para o nosso departamento no 2151-3580, 2151-3580, onde a gente marca para uma reunião, onde a nossa profissional explica todo o voluntariado, o que existe, o que não existe, como é que ele funciona, quais são os setores, quais são as áreas de atuação. A pessoa recebe uma ficha onde ela escreve uma série... O candidato recebe uma ficha onde ele coloca todas as aptidões dele. A gente já logo coloca que se quiser ser funcionário do Einstein, tem que estar desligado do voluntariado durante 2 anos. Então, no começo nós tínhamos muita procura, pessoas que queriam usar o voluntariado para ser funcionário. Quer dizer, é uma pedida, então não dá certo mesmo, né? Bom, enfim, essa pessoa escreve e a gente depois divide por áreas de atuação. Então, você tem um pendor maior para o hospital, você tem um pendor maior para Paraisópolis, e aí a coordenadora, junto com uma das nossas profissionais daquela área, vão fazer uma reunião com ela, vão fazer, enfim, conversar com essas pessoas que querem ir para aquela área. E a gente verifica quais são os setores que têm lugar. Depois ela passa por uma conversa com a coordenadora daquele setor, e ela primeiro faz um treinamento das normas do nosso departamento e da instituição, para depois ela ser treinada para o setor. E quem que realiza esse treinamento? Quem que promove? Como é que funciona o treinamento? Ele dura quanto tempo esse treinamento? Por volta de 3 meses, até menos. Depende. Às vezes, em 1 mês a pessoa já percebe que ela gostou daquilo, ou que ela e a coordenadora disse, ela tem pendor, ela realmente vai bem. Às vezes, em 1 mês e meio, você já percebe. Agora, tem casos que você imagina uma coisa, mesmo a própria candidato, né? Imagina uma coisa, ele vai lá, trabalha, vê, não é isso bem que eu queria uma coisa diferente, enfim. Então, a gente troca de setor desde que tem aptidão. A gente não costuma pegar voluntários com menos de 25 anos. Porque é uma idade mínima. Porque é uma idade, até os 25 anos, onde ele está se formando, onde tem todos os interesses, onde tem outras necessidades. Nunca, pouquíssimas vezes deu certo. Fica pouco tempo, está procurando emprego. Entende? Nessa época já está procurando emprego, ou recém-casado vai dar à luz, enfim. Uma série de coisas, a gente procura ter voluntários acima de 25 anos. Mais mulheres que homens. Tem bem mais mulheres que homens. Mais. Mas está mudando um pouco. Uma das coisas é que a gente tem poucas atividades à noite. Tá? A gente tinha o PA, o pronto atendimento, não deu certo, nós temos só a UTI para a noite. E eu acho também, agora está começando a aparecer, eu acho que existe sim uma preocupação pelo social, começam a aparecer mais jovens, onde eles têm uma disponibilidade de
horário, de tempo de poder atuar. Sim. E aposentados. Também Também aparece. aposentados. Aparece, aposentados. Então, a gente tem um setor de visitação, que visita os quartos, que é muito legal. Então, um homem gosta de conversar com um homem, né? Que é importante. Sim. As crianças de Paraisópolis, quando nós temos uma figura masculina, às vezes numa das atividades, as crianças adoram. Então, é muito gostoso, mas é pouco. Nós temos 7% só de homens. Ainda. E É o mundo das mulheres. Vocês têm um fundo de caixa. O Na verdade, nós Departamento somos... Voluntário. A receita é advinda de doações e também da realização de bazares, de eventos. Então, a gente tem algumas entradas de eventos dinheiro. sociais, culturais, etc. A gente procura ter algumas E ações para manter sociais. essa estrutura, Thelma, demanda Veja, está dentro recursos da estrutura do hospital elevados. atualmente, mas a gente faz muitas ações sociais, né? Por exemplo, MBoi Mirim, né? MBoi é um hospital público, ele estava precisando de uma série de coisas que não tinham. Então, a gente, no final do ano, dá brinquedos para as crianças, a gente mantém uma contadora de histórias para amenizar o tratamento dessas crianças, a gente tem uma brinquedoteca, onde a gente o tempo todo está colocando coisas lá, a gente tem roupas para dar para as pessoas que não têm condições lá no MBoi. Paraisópolis, a gente mantém algumas oficinas de Paraisópolis, enfim, a gente tem um custo também, onde a gente faz a parte social, é importante para poder ter as condições de trabalho. E o próprio voluntariado, se você como administração não der condições dele trabalhar, você não vai conseguir que ele trabalhe. Ele precisa ter um espaço onde ele se coloca, ele precisa de material para poder trabalhar. Então o voluntariado mantém essas oficinas, muitas oficinas, para poder... Então você prioriza uma gestão absolutamente estratégica e profissional. Sim, tem que ser. Nós temos uma profissional que cuida da parte financeira nossa, por exemplo, né? Sim. Nós temos 9 funcionários, nós temos uma diretoria, a gente se reúne toda semana, essa diretoria. Isso é a diretoria do departamento. Do departamento de voluntários. Os vice-presidentes, diretores e os coordenadores. Nós vamos interromper. No próximo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a estrutura do ambulatório lá em Paraisópolis. Você tem 300 funcionários registrados, entre médicos, psicólogos, nutricionistas, etc. Então nós vamos pedir um rápido intervalo e no próximo bloco você fala sobre essa estrutura que você tem no ambulatório de Paraisópolis. Tá, joia. Até já. Estamos de volta com o programa Primeiro Escalão, hoje entrevistando a presidente do Departamento de Voluntários do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Thelma Sobol. Vou aproveitar a oportunidade de apresentar a Silvia Cancherini, jornalista da OTV, que apresenta o programa Mulheres Poderosas aqui na emissora e que vai participar do programa, da entrevista com a Thelma no segundo bloco. Thelma, retomando a questão que deixamos em aberto no primeiro bloco, eu gostaria que você falasse da estrutura do PEC-P em Paraisópolis. É o programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, que você tem 300 pessoas envolvidas nesse processo. Veja, o programa Einstein na comunidade de Paraisópolis é dividido em 2 grandes áreas, né? Uma área é a parte do ambulatório, que é a parte médica propriamente dita, e a outra parte é a parte socioeducativa, onde a gente tem, como eu já tinha comentado, atividades socioeducativas, atividades de esportes, de artes, de educação, enfim, uma série de atividades que são diversas oficinas. Neste programa inteiro, nós temos 300 pessoas contratadas para trabalhar, mais parcerias, alguns parceiros bastante importantes, e temos voluntários. Só de voluntários eu tenho lá por volta de 120 voluntários trabalhando. No programa de Paraisópolis? No programa de Paraisópolis. No programa, que foi um programa idealizado da parte socioeducativa pelo voluntariado Einstein, né? E deu muito certo. Porque a gente realmente sente e percebe, a comunidade entende que é importante, nós nunca tivemos problema nenhum, nós trabalhamos com a comunidade, não trabalhamos pela comunidade, ao contrário, a gente sempre tem um contato bastante grande com as lideranças e com a própria comunidade. Está sempre muito tranquilo o nosso trabalho lá. No ambulatório, como é que funciona o atendimento médico no ambulatório? Você tem, quais são as especialidades? Veja, nós temos todas as especialidades no ambulatório. É um ambulatório de especialidades que vai desde neurologista até pediatra, enfim. Elas são encaminhadas pelas UBSs da região. As UBSs também são administradas pelo Einstein.
Existe toda uma parceria pública do Einstein com o governo, com a prefeitura, no sentido de administrar e ter os funcionários das UBSs, das AMAs, e todas essas atividades aí. Trabalho de fôlego. É bem grande, é bem grande. E essas UBSs encaminham para nós. Tá? Tudo gratuito. Tudo gratuito. Eu queria perguntar para a Thelma qual é efetivamente a diferença que esse projeto, que esse trabalho faz na vida dessa comunidade. Então, como eu tinha comentado com o Bedak, né, eu tinha que provar para mim que isso deu certo também. Né? Então, porque foi um trabalho que a gente bolou, a gente criou, porque não existia de onde tirar a ideia. Né? A gente sabia que precisava trabalhar com prevenção. E o que é prevenção? Prevenção é tudo. Desde problemas físicos até problemas mentais. Desde uma satisfação física até uma satisfação intelectual. Enfim, bem-estar físico, psicossocial. Eu sabia disso, mas a gente não sabia como atacar. É uma das missões do departamento. Trabalhar com transformação social. Transformação social. Então, mesmo porque se você atua numa das áreas, fica um buraco e a coisa não interliga. Mas você agrega na vida das pessoas, né? Você agrega, acrescenta na vida da comunidade. A grande coisa desse programa é o seguinte, veja, a gente entende que você não pode ter só atendimento médico se você não tiver o psicólogo. Você entende que às vezes precisa de educação física, de esportes, para poder ajudar na parte médica. Tá? Então, esse foi um programa onde a gente atacou todas as áreas. Qual foi... primeiro que é muito sério, né? Uma coisa assim que a gente está lá com muito carinho, muito amor, o tempo todo trabalhando em função desse programa. Avaliando constantemente se é bom, se não é bom, se a gente tem que mudar alguma coisa nesse programa. Porque nós temos esta possibilidade. Então, se eu percebo que uma oficina... Vou dar um exemplo para vocês. Teatro. Nós temos uma oficina de teatro que tinha uma fila de espera enorme. Tá bom, vamos abrir mais 2 oficinas de teatro. Só que uma delas encheu e a outra não. Então a comunidade não estava precisando de 2 oficinas de teatro, estava precisando de uma. Mais uma, né? Seriam 2. Compensação, o hip hop tinham 2 e precisou abrir mais uma. Então você pode ir analisando e avaliando constantemente. Psicólogos, precisa mais? Como é que está funcionando? Será que a gente pode fazer trabalhos mais em grupo e aí a gente pode atender mais pessoas? Ou, eventualmente, não está precisando? Imagina se não está, né? Psicólogo fonoaudiólogo também. Nós fazemos exames de audiometria lá para as crianças recém-nascidas, desde criança recém-nascida. E como é que você faz depois? Né? Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande. São centenas e milhares de atendimentos ano. São 250 mil atendimentos anuais. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com aquelas crianças que você detecta a doença e fala, agora você, não só com criança, com adulto também, você está com câncer, agora te vira. Né? É muito fácil detectar, todos os exames são feitos no Einstein, desse ambulatório. Então a gente dá um jeito, a gente tem condições de mandar para alguns hospitais, das crianças que são atendidas no nosso ambulatório. Tá? Quando são casos muito, muito graves, até no Einstein a gente interna. Então a gente tem eu sou voluntária, né? Sou voluntária há quase 30 anos, né? Que eu estava conversando com o Bedak. Eu só encaro que realmente vale a pena se me der prazer. Se realmente aquilo tiver uma razão de ser, se for sério, se for uma coisa que vai ajudar a comunidade, uma coisa que realmente é uma transformação social e que isso veio de encontro aos anseios da comunidade, valeu a pena ter feito. Senão, não preciso trabalhar. Nesses 20 anos que você está à frente da presidência do Departamento de Voluntários do Einstein, qual foi a redução de internação, redução de mortalidade infantil, que é um problema dos números. Eu estou lançando percentualmente falando. Aqui tem um livro que a Thelma, esse é um prefácio do Fernando Henrique Cardoso, que foi lançado em 2011. É um livro maravilhoso, que ela traça um cenário do trabalho do voluntariado, né? Intitulado Voluntariado, a possibilidade da esperança, um cenário do trabalho voluntário no Brasil. Esse livro, eu já respondo a sua pergunta, esse livro eu me senti na obrigação de escrever,
porque nós temos um voluntariado muito bem administrado, um voluntariado muito sério, um voluntariado que deu certo. Eu tenho todos os indicadores que você puder imaginar, não de cor, vocês não vão me perguntar de cor, mas todos os indicadores, qual é o número de absenteísmo, quanto vem, quanto não vem, como é que a gente... Enfim, e eu senti, e eu sou muito procurada no hospital para conversar com outros voluntariados. Então eu senti uma certa obrigação, se Deus me deu a chance de poder ter a chance de fazer um voluntariado desses numa instituição séria como Einstein, então eu tinha que transmitir e deixar isso escrito. Claro. Agora nós escrevemos também um sobre o residencial dos idosos, tá, que eu não trouxe, mas agora eu estou lançando em abril, dia 14 de abril, um livro sobre Paraisópolis. Como foi fazer esse projeto, como ele foi idealizado e os indicadores porque eu tinha que ter indicadores para garantir que realmente foi um trabalho bem feito. A Força da Esperança. A Força da Esperança vai ser lançada no MUBI. Você vai fazer um balanço de todo o trabalho como ele foi realizado. Paraisópolis. Alguns indicadores se perderam porque foi tão grande o trabalho que foram feitos. Eu me lembro que a gente começou a parte socioeducativa. A parte médica era muito tranquila, porque ela já existia e foi transferida para Paraisópolis. Porque o voluntariado foi trabalhando, foi fazendo uma série de eventos e angariando fundos, e hoje nós temos 5.500 metros lá dentro de Paraisópolis, a gente trabalha lá dentro de Paraisópolis, né? E muitas coisas nessa coisa de querer fazer, algumas se perderam. Tá? São uma parte, qual a população de Paraisópolis? Então, hoje em dia, a pessoa fala entre 60 e 100 mil. Eu acredito que deva ter umas 70 mil pessoas. 70 parte médica, esse efetivo é muito maior do que o efetivo estável de muitas prefeituras. E de muitos hospitais. Sim, hospitais. E é um hospital de excelência. Sim. Os médicos são contratados, são médicos Einstein. Tá? Muitos trabalham no Einstein, trabalham lá também. Tá? Temos alguns médicos voluntários também, que eu acho isso muito gostoso. Por exemplo, nós temos uma oficina de planejamento familiar, onde nós colocamos DIU. Deu atendimento à gestante também. A gestante também, assim, antes dela dar luz, tem uma série de palestras, ela aprende como lidar com a criança, aceitar, porque um grande problema é aquela gestante que não está aceitando a criança, e não é só na camada mais pobre, mesmo na camada mais rica, aceitar. Com certeza. Né? Então, como ela deve lidar, depois que a criança nasce, nós temos também um curso para as mães que acabaram de dar luz com as crianças, o desenvolvimento da criança, enfim. A gente conseguiu mudar muito o perfil da comunidade. Eu não tenho o número aqui, mas realmente a gente aumentou muito o aleitamento materno, tá? Porque um passa para o outro. Né? A gente entende que uma pessoa, ela pode transmitir para diversas pessoas, e isso é normal que aconteça mesmo. Tem sempre a redução de incidência de Sim, moléstias, de doença, de eu não internação. estou com um indicador agora, mas de internação, nós caímos direto na época, nós caímos drasticamente em 50%. Excelente. Foi assim uma coisa assim, porque as pessoas não tinham noção de muitas coisas. E você trabalhando no comecinho, você já resolve, e uma passa para a outra. Com certeza. Dentro de uma única família, a importância do aleitamento materno, né? Uma irmã passa para outra irmã, uma mãe passa para suas filhas. E mesmo nas oficinas, vamos dizer, oficinas de geração de renda, oficinas de trabalhos que a gente tem, entram também as psicólogas para falar, e as fonoaudiólogas para conversar. Então elas vão levando uma série de informações para essas pessoas. Então a gente conseguiu transformar, e uma das coisas que eu estou comentando com o Vedak, que nós fizemos uma pesquisa com o Ibope, que eu precisava saber, para minha pessoa, que foi uma das idealizadoras, se valeu a pena. Né? E o resultado foi incrível. Né? A comunidade entende, sim, que nós, indo para lá, nós mudamos as feições. Ela deixou de ser uma favela para ser uma comunidade carente. E muitas outras ONGs foram também. Nessa época, porque como nós tínhamos a leitura da comunidade, nós sabíamos quais as necessidades. Então, muitas ONGs foram para lá na época. Então, dizem que Paraisópolis tem um monte de ONGs. Tem mesmo. Agora, eu acho que fizeram uma diferença muito grande, todos fizeram uma diferença muito grande naquela comunidade. Uma curiosidade, talvez até tenha se tocado nesse assunto no começo do programa, mas eu estava me despedindo da minha convidada, não pude estar aqui antes. Como é que despertou isso, essa vontade na sua vida?
Por quê? Então, veja, eu não consigo, como eu já tinha comentado com o Bedak, eu não consigo entender voluntariado sem prazer. Ser voluntário sem a palavra prazer, tá? Quando eu tinha 18 anos, eu estava na faculdade, e foi a época auge... Então é pedagoga. Sou pedagoga, tá? Foi a época auge dos movimentos, aquela coisa toda, né? E meu pai perdeu tudo, eu estava fazendo PUC, estava fazendo pedagogia, e eu tive que trabalhar para pagar meus estudos. Então, o pessoal de direita via a gente como alienados, o pessoal de esquerda também via a gente como alienados, mas na verdade, a gente tinha que trabalhar. Então, era um grupo inteiro de pessoas que trabalhavam para poder pagar os seus estudos. Mas ficou aquela vontade, acho que da adolescência, de poder fazer alguma coisa, né? De poder trabalhar em alguma coisa. Ficou aquilo latente, no meu caso, tá? Depois eu casei, tive filhos, não sei o quê, eu fui ter uma escola, que era um centro de recreação e criatividade, onde o que é hoje Paraisópolis surgiu daquilo, tá? Que a gente entendia que os nossos filhos, naquela época e hoje principalmente, eles têm tantas atividades que eles não sabem mais brincar. Obrigações. É aula de natação, é aula de inglês. Agora tem os computadores, tem os iPads, que é pior ainda, né? Mas na época, a gente corria com eles para natação, depois a gente corria com eles, vamos para aula de inglês, depois ginástica olímpica. Eles tinham que ter tudo. E eles não sabiam brincar. Então eu e minha irmã abrimos um centro de recreação e criatividade, que era um local onde as crianças iam de manhã para a escola ou à tarde e frequentavam lá. Nós só fechamos com os planos, plano cruzado, plano colo, porque não dava para aumentar as mensalidades, nós tínhamos capacidade total. Mas foi muito legal, as crianças se soltavam, elas viviam, elas realmente se desenvolviam. Nós recebíamos muitos filhos únicos, que não sabiam dividir. E eu sempre pensei, puxa vida, isso aqui era um negócio legal que daria para levar para frente. Bom, quando eu fechei essa escola, eu tinha um amigo que trabalhava no Einstein, na pediatria assistencial do Einstein, e disse, então, você não quer ver roupa para as crianças, ver se você consegue angariar roupa para as crianças e não sei o quê? Falei, vou ver. Peguei a lista amarela e comecei a pedir, em nome do Einstein, pedi permissão, né? E aí me chamaram para fazer parte do voluntariado. Aí eu fui ser voluntária, comecei com caixinha de chocolate, não sei o quê. O voluntariado está comemorando esse ano 60 anos de existência. Que bacana. E eu comecei a fazer a caixinhas de chocolate, não sei o quê. Nós temos uma festa no final do ano, a gente distribui cestas. Eu fui chamada primeiro para trabalhar lá, mas eu também comecei a pedir no telefone, na lista amarela, e comida e não sei o quê. Aí já virei coordenadora da festa de final de ano. Foi ascendendo. Eu nem percebi, a coisa foi crescendo até que um belo dia, presidente, eu era coordenadora, estava sentado numa mesa, aí a presidente disse assim, olha, eu não vou continuar, eu quero que entre outra presidente aqui. E aí as coordenadoras olharam para mim e falaram, não é você. Eu nem percebi a história, sabe? Eu fiquei meio assim, zonza, né, com a história, e acabei entrando. Nisso muda também a presidência do Einstein. Até então, o que existia no Einstein era uma pediatria assistencial dentro do Einstein. Mas a presidência do hospital sempre apoiou o voluntariado. Sim, totalmente. Porque a gente caminha junto, né? Claro. Nós não criamos problema. Eu acho que não criamos problema, né? São um monte de mulheres, eu sei lá, né? Ao contrário, a gente, se você me perguntar qual é o valor do trabalho Serginho, você voluntário... pode mostrar, por gentileza, as imagens das fotos que você tem aí das mulheres voluntárias, dos voluntariados, por gentileza. Enfim, aí o presidente me chamou e disse, olha, nós estamos com alto índice de reinternação, fizemos um estudo na pediatria, nós estamos com um alto índice de reinternação, acho que era 57%, uma coisa assim. Infantil, porque nós temos uma internação lá dentro do hospital que eu já não tenho mais. Estão no ar. São minhas amigas. Enfim, ele falou, nós vamos trabalhar com prevenção. Ou você consegue diminuir esse número de internações, ou nós vamos fechar a pediatria. Isso é Paraisópolis. Aqui já é o residencial, casa de idosos. Aqui é uma voluntária, você vê que até com cadeira de rodas dá para ser, pode ajudar os outros. Esse é nossas antigas voluntárias, isso faz parte da história. Ele está pondo com som também. É a construção também do hospital. E aí são as 400 voluntárias e voluntários.
Paraisópolis? Não, esse é o hospital, aqui é Mboimirim. Mboimirim. Aqui é Mboi. Aqui é Paraisópolis, aqui é Paraisópolis. Aqui é o residencial. Vila Mariana. Vila Mariana. Quantos idosos você tem lá? 170. 160, 160 idosos? É. Parabéns. E por conta desse trabalho de gestão extraordinário, vocês receberam um selo, É, o nós primeiro temos departamento, o que é o primeiro ISO 9001. Porque o que aconteceu? De repente eu tinha assim, voluntários no hospital, voluntários em Paraisópolis. Aí o hospital resolve assumir essa casa de idosos, que era da comunidade judaica, que estava numa situação muito difícil financeiramente e precisava ser reestruturado. O hospital resolve assumir. Então eu tinha voluntários do residencial. Como é que você vai administrar se não tiver um processo, um sistema de qualidade que possa trabalhar com isso tudo? Então nós fomos buscar, foi até difícil, porque para achar até quem nos ajudasse a fazer todo o processo, né? E a certificação não foram todos que aceitaram, porque era a primeira vez que eles estavam certificando um departamento de voluntários, com serviço só, né? E, então, no final disso a gente conseguiu a certificação, já tem acho que 14 anos que nós temos, ou 13 anos que nós temos certificação do sistema ISO de qualidade. Depois agregou inclusive o Hospital Mboimirim, né? Quer dizer que é outro tipo. Então, se você me perguntar o que é o voluntariado Einstein, é um grupo de pessoas que, usando suas aptidões, eles têm condições de ter o prazer de trabalhar como voluntários. Que eu acho que ser voluntário é um privilégio. Se poder trabalhar como voluntário é um privilégio. Agora, isso precisa de organização, senão você não faz nada. Remunerado, né? Abnegado. É um privilégio para você ter o prazer de poder fazer aquilo que você gosta, né? Mas eu gosto de perguntar a origem da onde então, eu estava te falando. Justamente então, porque isso talvez desperte em outras pessoas que tenham essa vontade, né, em fazer. Sim, sem dúvida. É o caminho das pedras. A gente conhece tanta gente que quer A origem, ajudar, que sabe, né? Na Fazer verdade, que eu alguma estava coisa comentando pode com o doar. Bedak, que para mim foi assim, uma lição de vida, né? Você perguntou da onde surgiu isso tudo, né? Eu acho que quando o presidente me chama e diz assim, ou a gente diminui o número de internações, a gente não vai aguentar, porque o custo é muito alto, né? E nós saímos... volta, né? Na verdade é o seguinte, você tratava de uma criança com desnutrição, ficava lá o mês inteiro, passava um mês e ela voltava. Você não resolvia o problema, você não tratava... Soluções paliativas. Não adianta, você tinha que trabalhar a educação dessa mãe, a educação da criança, a educação... Então isso tudo pode ser feito hoje em Paraisópolis, nós temos espaço físico para isso, nós temos oficinas que trabalham, nem é mais um problema a desnutrição. Acho que no Brasil já não é mais também, né? Obesidade sim. Sim. Obesidade é um problema, a gente trabalha a obesidade. Também trabalha. Trabalha muito a obesidade, né? O vínculo afetivo, que eu estava comentando com vocês, o vínculo afetivo é muito trabalhado porque também gera obesidade ou desnutrição. O vínculo afetivo da mãe com o bebê, assim que ele nasce, né? Então, uma série de coisas, a gente tem uma série de indicadores que realmente mostraram que a prevenção diminui muito, né? Fora isso, você atende a população, hoje eu já vejo pais virem em reuniões, homens virem nas reuniões dos filhos, já começa a haver uma participação maior da população. E o contato que a gente tem com a comunidade, nunca aconteceu nada lá dentro. Nada. Nunca me roubaram um computador, nada. Existe uma relação muito próxima da gente com a comunidade. Saudável, né? Uma relação saudabilíssima. Porque é de respeito. Não adianta eu exigir respeito se eu não dou respeito. Percebe? Então, não adianta, não existe isso, né? Então, quando eu falo para uma voluntária, se você faltou e aquela atividade depende de você, você está desrespeitando a pessoa que você está atendendo. Então, eu não posso ter um voluntário que venha por vir. Não. Ou ele assume a responsabilidade, e ele vem, lógico, pode ficar doente. É como se fosse uma empresa. Uma empresa. No primeiro bloco, a gestão é como se fosse uma empresa. A minha filha foi resolver ser voluntária, né? Horas trabalhadas, horas dedicadas, controle. Nós temos controle de tudo. Tudo. O controle de cada um dos voluntários, quando ele vem, quando ele não vem, o que ele faz, o que ele não faz. Às vezes pode ter uma coordenadora que é muito amiga da voluntária que está sob a coordenação, e ela tenta pôr panos quentes. Não tem como, porque nós temos todos os números.
Então, cada 6 meses eu faço análise crítica para o sistema ISO de qualidade, exige isso. Nós fazemos uma análise crítica de todos os indicadores e acaba aparecendo. Então, a gente vamos saber o que está acontecendo. O que está acontecendo que nesse setor, esta pessoa só veio 50%. Se ela não tem uma razão real para isso, que foi doença, alguma coisa justificar, não serve. Não serve nem para ela, nem para nós, nem para quem está sendo assistido. Tem que ser bom para todo mundo. E quais são as metas para os próximos anos? Hoje, olha, no mínimo conseguir manter isso tudo e aumentar. Nós temos um novo hospital agora em vista, vai ser inaugurado agora em maio, tá? Fica no Jabaquara. Então, é um hospital da prefeitura que o Einstein vai administrar, que vai ser principalmente vai ser tratamento principalmente de transplante e de câncer, tá? De oncologia. Então eu vou ter que montar um voluntariado lá também, né? Eu acho que isso já é uma boa. Excelente. Já é mais um projeto mais e com isso vão ampliar também as necessidades financeiras, porque existem pequenas coisas ou grandes coisas que o governo não tem condições de dar. E eu não vou ficar esperando vai dar, não vai dar. A população está precisando. Aquela que eu estou em contato... Aliás, o departamento é um exemplo para o poder público, né? Tanto para o governo estadual... Isso é você que está falando. Mas mas eu vejo isso. Não, é um exemplo, na verdade... É um exemplo no sentido positivo. O governo deveria se mirar no resultado do trabalho que você desenvolve. Eu acho que muito do que a gente... Para as comunidades carentes. Existe o voluntariado governamental também, né? Sim. Existe, Na verdade, eu acho que o que nós temos de forte mesmo é a administração, tá? Que nós temos assim... A pessoa se sente respaldada, não é aquele voluntariado que a pessoa chega e diz, o que eu faço hoje? As rotinas são muito bem definidas, a pessoa se sente acolhida. Existem processos, né? Existe tudo processo, né? O processo de admissão, o processo de criação de um setor novo dentro do hospital também. Os processos são todos, eu não chego lá e digo assim para o gestor, eu vou abrir um setor. O gestor vem me procurar e me pede. Aí a gente cria as rotinas todas, enfim, é muito sério, é muito... A minha filha resolveu ser voluntária, né? Tudo bem. Mãe, isso aqui parece uma empresa. Eu falei, E é uma... Até ela falou, mãe, quem foi que criou? Eu falei, fui eu, então deixa assim, porque é melhor. Você tem um projeto de desenvolvimento de líderes lá dentro. Temos também, porque a gente, veja, cada coordenador é um líder. No futuro, quer dizer... Também. Tem sempre gente entrando, gente saindo, gente que vai deixando. Vai deixando e vai entrando e vai deixando. Passar o bastão para outro. O nosso turnover é por volta de uns 17, mais ou menos, 17% ao ano, que não é tão alto para voluntariado. Você tem que preparar esse pessoal, esse contingente novo que entra. Então, o tempo todo a gente está preparando, né? O sistema é bem rápido de ser feito. Eu não vou te dizer que não existem problemas, existem, lógico que existem. Mas tem que ser rápido, para resolver rápido, para não criar outros problemas. O que você diria para quem pretende ser uma voluntária, que tem aquela vontade, mas não sabe como dar esse primeiro passo? É procurar algum lugar onde tenha voluntariado, onde ela se identifique com a missão, com os valores dessa instituição, tá certo? Porque a primeira coisa é você se identificar. Quer dizer, eu não vou trabalhar num lugar onde eu sinto que os gestores estão ganhando dinheiro em cima de mim, tá? Por exemplo, né? Onde você se identifique, porque acontece isso, a gente sabe que acontece isso, né? Você faz um super voluntariado, onde acabam os diretores, porque as OCIPs podem o diretor ganhar, né? De repente você está gerando fundos para a pessoa, isso eu não conseguiria trabalhar numa instituição dessa, né? O Einstein por si só já é uma sociedade beneficente, ele não gera lucro, quer dizer, o lucro é reinvestido nele, é bem administrado e por isso ele cresceu. Muito bem. Mas não é não visa o lucro, quer dizer, eu não estou tirando o lucro da voluntária ou fazendo. Explorando, a palavra, obrigada, explorando, já estou com idade suficiente para precisar de pessoas que me ajudem, tá? As palavras. Mas enfim, a gente chama de memória coletiva isso, tá? Você se identificar com a causa. Quando você vai fazer um voluntariado corporativo, a primeira coisa que você faz normalmente nas empresas é descobrir qual é o perfil daquela empresa, porque ela mais se identifica. É criança, é educação, é adulto, é idoso, enfim, é doente, né? Então, você sabe, no mínimo, dentro de você, o que te dá prazer. É brincar com uma criança, é sentar do lado de um idoso, conversar com ele, é você chegar para uma pessoa que o filho está com câncer e poder escutar o que ela tem para falar. Isso é o mínimo que cada um... A partir daí, você procura uma instituição que trabalhe com isso. A nossa grande vantagem é que a gente tem uma gama imensa de coisas para trabalhar. Você quer trabalhar com idoso, você vai trabalhar com idoso. Você quer trabalhar com criança deficiente, você vai trabalhar com criança... Enfim, né? Enfim, você tem uma série de coisas. Mas existem milhares. E procurar ver se existe... São 36 itens. São 56 setores.
setores. Setores de atividades. Em 4 grandes áreas de atuação, que é o hospital, MBOI, o residencial e Paraisópolis. Então as opções são inúmeras. São inúmeras, e cada um com suas situações, né? Então, uma coisa que normalmente a pessoa acaba se identificando. Agora, no meu caso, se a pessoa acha que vai lá para ir quando ela puder, não é o caso. Uma vez eu fiz uma pesquisa... saber esse comprometimento. Não, tem que ter. Seja na área que for, na instituição que for atuar. Eu fiz uma vez uma pesquisa com todos os gestores da onde a gente tinha voluntariado, tá? E eu queria saber se realmente o trabalho voluntário era um trabalho que valia a pena, que era respeitado, enfim. Então eu fiz 3 perguntas na época. Você gosta do trabalho voluntário? Você acha que ele é importante? Bom, o segundo, se você não tivesse voluntário, você teria que contratar? E o terceiro era que função daria para esse? Então nós detectamos um setor, por exemplo, que dizia que não precisava de voluntário. Por quê? Porque chegava em dezembro, janeiro e fevereiro, não tinha voluntários. Então eles não podiam ficar esperando. Então você tem que analisar constantemente. Então, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua entrevista, extremamente elucidativa. Silvia Canquerini, obrigado pela sua participação. Um prazer. E o Primeiro Escalão volta na próxima terça-feira, às 4 da tarde, em ponto. Obrigado. Até lá.